Sensei, por que as ideias mais preciosas costumam aparecer justo na hora do zazen? Porque a mente está límpida, né? Então, porque você também está prestando atenção nelas, né? Então, porque você está muito quieto, pode surgir de repente um insight que soluciona um grande problema de sua vida. Isso pode acontecer no zazen também. Mas não é o propósito do zazen, não é? Mas isso já aconteceu comigo também. E é simplesmente o resultado de ter acalmado sua mente e permitido então que ela pudesse achar no emaranhado das coisas um caminho de saída. É uma pergunta referente ao seu físico, sensei. Como manter a carequinha sempre sem cabelos? Existe um ritual diário na vida monástica? Nós costumamos raspar a cabeça, em princípio, nos dias terminados em 4 e em 9. Então, vamos dizer que existe um ritmo de raspar a cabeça de 5 em 5 dias. Mas como a gente está fazendo muitas lives agora, e a minha esposa reclamou que eu tinha aparecido numa live com barba crescendo e que parecia que estava com o rosto sujo, e me criticou e eu disse hi, e comecei a fazer a barba mais frequentemente para não parecer assim nas lives, né? Então, o que a gente toma como regra também tem que ser adaptado às circunstâncias. É isso. E é como se alguns monges usam máquina elétrica para raspar a cabeça, mas nada substitui realmente a gilete, né? A gilete dá o corte mais rente de todos, vocês sabem. Sensei. Não é permitido, desculpe, não é permitido fazer depilação. Você tem que raspar, porque raspar faz parte de um processo de cortar os fios da ignorância quando eles surgem. E eles estão surgindo a toda hora, os nossos maus impulsos estão sempre tentando brotar, então nós temos que estar sempre lá cortando, e esse faz parte da oração de raspar a cabeça. Sensei, na caminhada do senhor, à medida que foi aprofundando no silêncio, conversas superficiais, principalmente com temáticas de julgamento e fofoca, ficaram difíceis de aturar? Como lidar com esse aspecto da natureza humana sem perder a gentileza? Nós devemos ouvir, não é? Quando alguém vem falar alguma coisa e ajudar fazendo uma observação. Quando alguém, por exemplo, vem falar sobre um defeito de outra pessoa, normalmente o que ela quer dizer é: ora, veja, fulano faz isso errado, eu não. Ela quer dizer eu não. No fundo é isso, não é? Então, quando uma pessoa está falando dos problemas dos outros, ela está revelando muito a respeito de si mesma. Então, o que é tradicional fazer é procurar uma qualidade naquela pessoa para citar naquele momento, né? E daí isso torna-se um hábito. Quando você vai observar algo sobre alguém, sempre lembra das boas qualidades que essa pessoa tem, porque nós também somos assim, né? Nós somos misturas de coisas boas e ruins. Talvez exista alguma pessoa perfeita, por exemplo, nessa nossa plateia agora tem 70 e poucas pessoas assistindo essa palestra, sentando hoje conosco, não é? Talvez exista alguém que seja perfeito, sem nenhum defeito, nenhuma mácula, uma pessoa absolutamente de caráter ilibado, personalidade maravilhosa, que nunca cometeu nenhum erro na vida.
Por favor, abra o microfone e se identifique, que eu gostaria de conhecer este prodígio. Como vocês veem, ninguém faz isso, não é? O que quer dizer que nós já sabemos muito sobre nós mesmos, e quando vamos falar sobre os outros, devemos pensar nesse aspecto. Sensei, sou iniciante na prática de Zazen. E na minha casa, meu marido, TV ligada no jornal, vídeo no celular, gatos na porta, ele conversando com os gatos. Já pedi para tentar amenizar os barulhos, mas sei que isso é bem difícil para ele. Como devo proceder? Pois, em muitas das vezes não consigo conectar 100%. Gachou. Bem, um grande mestre do passado disse que o lugar mais perfeito para fazer zazen seria junto a uma ponte, onde passava multidão. Isso era o que acontecia naquela época, passavam carroças e pessoas e cavalos e vendedores na ponte. E ele disse que aquele era o melhor lugar para fazer. Evidentemente, ele tinha atingido um nível de ouvir isso como o próprio ruído da vida, como a própria voz de Buda. Para nós é mais fácil ir até uma floresta, por exemplo, e dizer, estou ouvindo o vento nas folhas e um ou outro pássaro cantar, e isto é então a voz de Buda. Mas nós temos que sair deste condicionamento de acharmos que existem os lugares perfeitos, não é? Agora mesmo, quando fui fazer zazen, quando eu ia fazer zazen, meu filho estava assistindo um documentário muito bonito sobre Anne Frank, a escritora holandesa de 13, 14 anos, que deixou um diário e morreu com 16 anos num campo de concentração nazista. Ele estava assistindo esse documentário excelente e eu fui fazer zazen. Então, o que eu disse? Não, continue assistindo, eu vou fazer zazen. E, na realidade, não lembro o que aconteceu depois, porque quando estava fazendo zazen, devia estar ouvindo, mas me esqueci, porque entrei num outro estado. E, na realidade, é isso que você que pergunta tem que desenvolver. Isso é a vida, não é? Eu acho maravilhoso que alguém fale com os gatos. Maravilhoso mesmo. Sensei, o budismo se mostra bastante lógico, tão lógico que parece ateu. O budismo é um ateísmo com fantasias? Muito obrigado. Acho que não tem as fantasias, não tem a parte das fantasias. Mas ateísmo significa é uma partícula negativa, e theos vem do grego tel, que significa um Deus, não é? E ateu é aquele que nega ativamente a existência de um Deus. Nós budistas não fazemos isso. Nós simplesmente não falamos a respeito. Buda não falou a respeito. É um assunto não verificável, como disse meu mestre Saikao Roshi. É não verificável. O Buda não falou sobre assuntos não verificáveis. Se você quiser acreditar, está bem. Se não quiser acreditar, está bem também. Isso me faz lembrar uma história que eu já contei algumas vezes, que devo ter ouvido muitos anos atrás de um outro professor budista. Se alguém chega até a sanga budista e diz assim, monge, eu queria praticar meditação. Muito bem, vou lhe dar um instrutor, mas eu queria lhe falar uma coisa. Pois não. Eu acredito que existem homenzinhos verdes na galáxia de Andrômeda. Eu digo, sim, é possível que existam homenzinhos verdes na galáxia de Andrômeda. Você os vê ou fala com eles? Não. Então não tem problema, pode sentar em meditação. Mas se ele disser, eu falo com eles, eu digo, bem, aí o problema é um pouco grave
e eu vou lhe recomendar que procure um psiquiatra amigo meu, Dr. Tal, que pode lhe ajudar com alucinações.